Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo mais a um culto ao vivo. E eu não acredito que ainda você está vendo essa reunião toda semana e não se inscreveu no canal. Se inscreve aqui, ó, GDA Guerreiros da Aliança. Toda semana um vídeo novo no canal para você e toda a sua casa ser abençoada em nome de Jesus. E está começando mais uma reunião profética. Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. E bem-vindo a mais uma reunião profética. E hoje o tema dessa noite é como um recipiente. Repete comigo, como um recipiente. E a palavra está lá em Mateus capítulo 24, verso 35. E diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Glória a Deus. Amados, Deus falou comigo essa semana muito forte sobre conhecimento. Jesus cresceu na graça e no conhecimento. E durante a nossa vida nós recebemos conhecimento. Só que o conhecimento que Jesus adquiriu ao longo da sua vida, sim, foi conhecimento nas áreas que ele trabalhava, como carpintaria, juntamente com seu pai José, mas conhecimento propriamente dito da Logos. A Logos é a palavra que Deus disse. É a palavra que estava na Torá, o Talmud. E durante a nossa vida nós adquirimos conhecimento em diversas coisas, sim ou não? Sim. Nosso trabalho, faculdade, coisas que você vê, lê. Deus falava para mim, tudo vai passar. Tudo. Tudo. Até que aquilo que você faz vai ficar. E Deus me perguntava o seguinte: por que pessoas depositam tanto tempo e desperdiçam tanto tempo em investir em algo que vai ficar para sempre aqui? Eu falava, Deus, então o que nós devemos fazer? Ele falou, construa algo. E você pode até passar para o teu filho. Mas o seu filho vai ter aquilo enquanto ele viver. Depois que ele morrer, ele não vai possuir mais aquilo. Mas se você plantar algo no coração do teu filho, mesmo depois que você morrer, ele vai continuar carregando aquilo. As pessoas falam assim, Derek, se você fizer uma faculdade, conhecimento nunca é demais, porque conhecimento ninguém pode roubar de mim. De fato é. Mas se você morre, o conhecimento morre com você. Eu não estou dizendo que você não possa fazer as coisas. Eu estou dizendo que tudo aquilo que você está fazendo, você tem que fazer para o reino. Tem que convergir para o reino. Tem que apontar para o reino. Seja você farmacêutico, mecânico, cabeleireiro, tem que ser apontando para o reino. Porque se você não faz algo apontando para o reino, aquilo que você está fazendo é em vão. Você está simplesmente sendo mais uma pessoa no meio da multidão. Mais uma pessoa, às vezes fazendo parte dentro de uma multidão de igreja, estando dentro da igreja longe de Deus. É o que mais nós vemos hoje. Fui pregar esses tempos numa igreja, e assim que eu acabei a pregação, as pessoas levantaram e já foram embora. Elas nem vieram receber oração. As pessoas, elas estão tão frias. Por que elas foram embora? Porque quando eu falei do evangelho da verdade, o evangelho do arrependimento, e não falei que ia ter milagre, elas foram embora. Então elas foram na igreja para quê? Para receber e não para serem transformadas. O evangelho de Jesus nunca falou de receber, sempre falou de entregar. Esse é o evangelho. Mas o conhecimento que se tinha do evangelho antes era de um evangelho mais tradicional, onde as pessoas sabiam uma pessoa que era crente pelo jeito dela andar na rua. Hoje você não sabe mais quem é crente. Por quê? Porque o crente se socializou no meio do mundo. Então ele está menos cristão, ele está mais socializado. Então ele busca pregações mais coaches, pregações mais emotivas, pregações que falem mais aquilo que ele está buscando, as dificuldades. Derek, eu já sofro tanto no meu dia a dia que eu preciso ir num culto e escutar algo que vai acalmar meu coração. Desculpa, mas se você escutar algo que vai acalmar o teu coração durante a semana, você vai estar fraco de novo. Você pode até chorar e falar, meu, que palavra tremenda desse pregador, mas você não foi transformado, o pregador foi embora com a palavra dele e você foi embora vazio de novo. Chega de pregação coach que vai massagear o seu ego. Jesus nunca falou de ego.
Lucas 9:23 vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A palavra do Evangelho é arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus vai falar em João capítulo 3 para Nicodemos: você quer andar comigo? Você quer andar comigo? Você precisa nascer de novo. Aquele que não nasce da água do Espírito não pode ver o reino. O Evangelho nunca falou sobre homens, sempre falou sobre Deus. Jesus falou: eu não vim falar sobre mim, eu vim falar sobre o meu Pai. Então, quando você socializa as pessoas da igreja no mundo, as pessoas elas vão buscar na igreja aquilo que tem no mundo. Ai, Derek, eu preciso dar entretenimento para as pessoas, porque eu dando entretenimento para elas, elas vão ficar na igreja. Ei, se a pessoa não quiser ficar na igreja, nem que você dê Deus para ela, vai que ficar. Mas eu falo isso reunião pós reunião. Pastores e líderes têm pregado coisas que as pessoas querem ouvir para manter os fiéis na igreja por causa disso aqui, ó. Se eu pregar, como o pastor uma vez falou para mim, se você pregar isso aí, cara, você tem que controlar um pouco, senão as pessoas vão embora. Tanto é que ele nunca mais chamou para pregar na igreja dele. Tudo bem, eu prefiro não pregar na igreja de ninguém. Como disse John Wesley, porque fecharam as portas de todas as igrejas para ele, quando veio o avivamento na Inglaterra, em País de Gales, ele falou: o meu púlpito é o mundo. Não importa, porque no meio da multidão vai ter alguém que de fato vai querer o Evangelho, e é essa pessoa que Jesus está atrás. Jesus está atrás de uma pessoa, não está atrás de uma multidão, porque a mesma multidão que quis o milagre foi a mesma multidão que apontou para ele dizendo: crucificam. A maioria das pessoas que te cercam, a maioria das pessoas que andam com você, são as pessoas que querem o seu mal, não querem o seu bem. Sabia disso? E na primeira oportunidade ela vai passar o pé em você. Eu não estou falando isso para te jogar para baixo, não. Só que as pessoas, quando elas não conseguem alcançar o mesmo nível que você chegou, o lugar que você chegou de sucesso, por isso que você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, para quem você fala. Se ela não consegue chegar no mesmo lugar de sucesso que você, ela vai tentar te derrubar, para ela não se sentir tão pior. Então você vai começar a adquirir conhecimento ao longo da vida, fazendo isso, fazendo aquilo, e dedicando tempo para aquilo. Para quê? Se isso não vai ser eterno. Derek, eu não posso fazer, você pode fazer, desde que isso aponte para o reino. Caso contrário, é fútil. Você só está fazendo mais uma coisa que todo mundo está fazendo. E você não foi chamado para ser mais um. Você foi chamado para fazer a diferença. Senão existiria outro igual a você nesse mundo. E mesmo gêmeos idênticos não são iguais, porque as suas digitais são diferentes. Então a palavra vai dizer: o céu e a terra vão passar. Jesus está dizendo isso. Ele está dizendo isso dentro de um contexto apocalíptico. No final, tudo vai passar, mas a minha palavra vai permanecer. Como assim, Derek, a minha palavra vai permanecer? A Bíblia vai permanecer? Não. Não, porque até o satanista conhece a Bíblia, sabia? Não é a letra. As pessoas conhecem a letra, mas não conhecem a palavra. A palavra é o verbo. E o verbo é uma pessoa que se encarnou e andou no meio dos seus, mas os seus não reconheceram. Mas todos os quantos reconheceram, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Filhos de Deus. Quem pode reconhecer Jesus hoje? Então hoje tem muitos Jesuses, muitos deuses dentro das igrejas. Aí eu vou numa igreja ali, o pastor fala uma coisa, eu vou na outra igreja ali, o pastor fala outra coisa, eu vou na outra igreja ali. Para onde que eu vou então? Estou perdido, cara. Eu estou frio na fé, para onde que eu vou? Eu estou procurando igreja, estou recebendo conhecimento. E aí? Para onde que eu devo ir? Sabe que a palavra diz que você deve testar o profeta. Você deve testar o anjo. Você deve testar o pastor. Pergunta para Deus se aquele pastor é de Deus. Ora. Busca. Agora, para você manter a palavra, existe um segredo. É disso que eu vim falar nessa noite. Como um recipiente. Como um recipiente. Fala, recipiente. A palavra em Marcos 2:22 diz assim, ó: assim como não há pessoa que deposite vinho novo
em recipiente de couro velho, caso o faça, o vinho arrebentará o recipiente. E dessa forma, tanto o vinho novo quanto o recipiente se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em um recipiente de couro novo. Então, está falando que se você colocar vinho novo num recipiente, num odre velho, porque o odre é feito com pele de cabra. Pele de cabra que levava água, vinho ou azeite para transporte na cintura. E aquilo ia ressecando no tempo, no deserto. E se você colocasse um vinho novo, por causa da fermentação, rompia-se o odre. E durante muito tempo da minha vida eu busquei muita unção de Deus, eu viajei para muitos lugares, eu fui atrás de muitos homens e mulheres de Deus, eu fui agraciado por muitos homens e mulheres de Deus. De Deus colocar eu em lugares específicos, perto de pessoas específicas, no meio de multidão. Para você ter noção, uma vez eu fui para a Colômbia, Centro Mundial do Avivamento, o maior lugar da Colômbia de avivamento, 40 mil pessoas, do pastor Ricardo Rodrigues, Centro Mundial do Avivamento. No meio de 40 pessoas, tinha pessoas de todas as nações ali. Então o pastor pede para que as pessoas viessem à frente receber oração. Não tinha como chegar lá na frente. Não tinha como, nem se eu quisesse furar a fila. Ainda que eu sou baixinho, aí quando eu chegar mesmo. Simplesmente eu falei, Deus, não adianta eu tentar sair daqui e chegar até o altar ali, porque eu não vou conseguir. Eu vou ser pisoteado, esmagado. Não tinha meu pai para colocar, meu pai é grandão, colocar eu aqui no ombro e levar eu, né? E aí eu sentei, fechei o olho e fiquei ali quietinho. Só que às vezes você não tem o seu pai ali com você para te colocar no ombro, mas você tem um pai que olha por você e te carrega no ombro. E de repente eu abro o olho assim, o Ricardo Rodrigues estava aqui na minha frente. Aquele homem tinha descido do altar, passado no meio da multidão e vindo até mim. E quando eu olho para o lado, estava todo mundo caído. Porque as pessoas falaram que olharam e viram uma nuvem descendo com ele. E como eu estava de olho fechado, eu não vi. Mas a minha pergunta é, qual é a probabilidade de um homem te enxergar no meio de 40 mil pessoas? Eu só me lembro de ter tocado na mão dele e caído para trás. Foi uma emoção violenta. Eu fiquei um dia tremendo no quarto inteiro. Um dia inteiro tremendo. 2018, 70 anos, Israel completava o aniversário. Eu estava no Monte Carmelo recebendo a unção de 5 homens de Deus. Fiquei 2 dias tremendo dentro do quarto sem conseguir comer. De tanto poder, eu fiquei desacordado. As pessoas estavam perto, os pastores estavam perto de mim e falou que o meu olho ficou até branco. Eu fui eletrocutado. E Deus começou a me usar com milagres. Deus começou a usar eu com prodígios, maravilhas. Às vezes eu ministrava em lugares que caía pedra em formato de diamante. Você acredita se você quiser, eu tenho em casa. Eu não preciso mostrar para você. Não preciso provar nada a ninguém. Mas você vê os vídeos do YouTube aí, pessoas sendo curadas. Cego, surdo, mudo, paralítico. Mas aqui ainda continua vazio. Eu estava sendo usado por Deus. Eu estava fazendo o que Deus estava me pedindo, mas ainda continuava vazio. Eu estava recebendo conhecimento, mas ainda continuava vazio. Derek, como pode isso? Eu fui para o monte reclamar com Deus e dizer ao Senhor, do que adianta eu receber tudo isso, eu continuo vazio? É isso que eu vejo que está acontecendo em todas as igrejas. E Deus falava para mim, o problema não está na unção, o problema está no recipiente. Deus estava falando para mim que aquilo que eu recebia era verdadeiro, mas eu não estava preparado para receber aquilo. Só que, às vezes, necessário é você receber algo novo da parte de Deus para arrebentar. Às vezes Deus quer que arrebente o odre. Por quê? Para que você veja que de fato você estava ressecado por dentro. Que você estava como Naamã, aparentemente estava forte por fora e por dentro estava destruído. Alguém falou para minha mãe esses dias, olha, eu estou bem por fora, mas por dentro eu estou destruída. Todo mundo olha para mim e acha que eu estou bem porque eu estou sorrindo. Assim são as pessoas. Só que elas não querem, por mais que elas estejam ruins, elas estejam depressivas, tristes, elas não querem renunciar ao eu delas. Porque até o mal que faz para elas se apegam nisso. Porque elas estão carentes de apego, em se apegar a algo. Só que elas não estão entendendo que se apegar na matéria, se apegar às pessoas, vai trazer mais
mais maldição para ela vai se prender mais. Jesus vai dizer assim, ó, eu vim trazer libertação aos cativos. Sabe o que é libertação aos cativos? É libertação da mente. As pessoas estão aprisionadas achando que trabalhando mais, fazendo mais, estou fazendo o meu propósito. Seu propósito nunca foi trabalhar, você não é escravo, você é príncipe. Um príncipe não precisa reivindicar aquilo que já é dele por direito. Um príncipe ele só vai na mesa do rei e pega daquilo que já é dele. Ele toma posse daquilo que já é dele. Amém. Meu filho não precisa pedir para mim para abrir a geladeira de casa, ele vai e abre. Então quando eu faço campanha na igreja, então quando eu faço 7 passos para a cura, faço derrubando gigante, faço desatando o nó de não sei quem, do cadarço de não sei de quanto, é isso, e bebo água. Ei, eu estou falando para Deus, eu vou fazer o seguinte, eu vou barganhar com o Senhor, eu tenho que fazer 7 passos para o Senhor me dar a bênção que eu quero. Para com isso, você é filho, entra na casa do pai, abre a geladeira e pega, ele já deu para você na cruz. Ou será que você tem que provar para Deus que você merece? Ei, Deus não te escolheu porque você merece. O que Pedro, João, Tiago e André, no mar da Galileia, em cima do barco, acabado de vir frustrado do mar, porque não pescaram a noite inteira, fizeram para Jesus escolher eles? Nada. Simplesmente Jesus ele entra no barco e falou assim, eu quero você, você, você e você. Vem. Você fala, hã? O que é? Eu? Mas peraí, eu acabei de xingar ali, de brigar ali, mas não sei o que eu quero. Não, mas eu tenho que dar o quê? Tenho que dar quanto dinheiro? Não é barganha, não. Então tem 2 tipos de igreja que lota. A igreja que se prega sobre bênção e milagre, e aí lota porque as pessoas vêm para receber. E a outra igreja dizendo que se você quiser receber, você tem que dar tanto de oferta. Aí a pessoa dá até 1 milhão, R$1.000, porque... Agora, se você falar assim, olha, oferta é um princípio de rompimento para a sua vida espiritual. Dá uma oferta do cordeiro, R$2.000, que é a oferta do cordeiro para romper todas as suas áreas da sua vida, mas por amor a Jesus. Mas eu vou receber o quê? Não vai receber nada. Você vai fazer por amor. Então não quero. Mas se eu falar para ela, ó, você tem que dar R$2.000 porque vai vir fulano de tal pregar aí, é famoso. Então eu dou. Então às vezes necessário é romper. Fala, necessário é romper. Então às vezes Deus vai permitir que você receba vinho novo, mesmo estando com o odre velho, para romper. Porque você não pode permanecer assim. Por quê? Porque não adianta você receber escoando. Imagina, a Bruna Carla falou um negócio 2 semanas atrás. Ela fez um comentário de que não ia pregar mais, não ia cantar no casamento do amigo dela. Pronto. Não foi os ímpios que estão atacando ela, é a própria igreja. Sim, é uma coisa absurda. Agora, sabe o que mais me espanta? É os crentes estarem espantados porque ela defendeu a fé. É porque hoje, na verdade, tem muito cristão, muito crente dentro da igreja, desculpa o termo, bunda mole. Essa é a verdade. Está com medo de perder reputação, perder posição social, perder amigos, perder não sei quem. E se você não foi chamado para pregar a palavra da verdade, então larga o seu cargo, o seu posto. Porque Jesus vai cobrar de você. Aí você vai falar, não Senhor, mas no teu nome eu curei, eu expulsei, eu preguei. Ele vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Por que você está com medo de pregar o evangelho? Se é Deus que te justifica. Se você quiser pregar, prega a palavra. Se as pessoas quiserem ir embora no meio do culto, que vá. Você está obrigando elas a ficar ali. João 14,
21 diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Talvez na tua Bíblia está escrito isso. Às vezes é outra tradução. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E ele será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Jesus está dizendo, eu vou me revelar a quem? Aquele que guarda os meus mandamentos. E para você guardar a água num copo ou em qualquer lugar, você guardar a água, você precisa de um recipiente. Você precisa de um recipiente para você guardar. Então, deixa eu entregar esse segredo para você nessa noite. Não adianta você receber a palavra no fim de semana. Derek, por que você só tem culto de uma vez por semana? Porque na minha concepção, se as pessoas não conseguem aplicar nem o que ela recebe uma vez por semana, 2 ou 3, não, mas você tem que dar mais alimento para as pessoas. Desculpa. Para mim isso é uma desculpa da pessoa que ela não quer fazer. Sabe por quê? Se tiver uma vez na semana uma faculdade online, ela vai toda uma vez por semana fazer para ela se formar. Por que no culto não dá? É a mesma coisa, a pessoa, hoje não deu para ir no culto, eu vou assistir online. E se eu voltar no culto? Não, mas você não pode, você é o pastor, quem que vai pregar? Você pode? Então vocês podem faltar, eu não posso. Porque você foi chamado para isso. Não, peraí. Você vai dar desculpa para você mesmo, para mim não. Para mim não tem desculpa. Mas você é radical. É sim. Sabe por quê? Porque as coisas que você quer, de verdade, você é radical. Para as coisas que eu quero, nós somos radicais. Se eu quero uma coisa, eu vou atrás, eu trabalho, eu perco noite de sono e conquisto, sim ou não? Sim. Mas para Deus, Deus é misericordioso. Esquece. Deus é fogo consumidor também. Então o segredo está no recipiente. Fala recipiente. Recipiente. O segredo está em você guardar. Guardar. Você só guarda o quê? O que tem? Valor. Por que as pessoas não guardam a palavra? Porque para elas não tem valor. Não é precioso. Não traz mudança. Porque a mudança que elas esperam é isso aqui, ó. Alguém fala para mim assim: Derek, eu preciso que você ore pela minha esposa, pelo meu marido. Porque hoje aconteceu algo muito estranho. Ela falou uns nomes estranhos ali, ele falou um nome estranho, ele acho que está com demônio. Eu falei, você quer que eu faça o quê? Não, você tem que expulsar o demônio dela. Eu falei, eu não sou curandeiro. Não, você tem que ir em casa para você expulsar o demônio. Eu falei, não, mas você é pastor. Eu falei assim, você lê a Bíblia todo dia? Você ora todo dia? Você entrega o teu dízimo, a tua oferta? Você está debaixo de cobertura? Você está na igreja? Não. Eu falei, então fica com o demônio. Porque o dia que você fizer isso, o demônio vai embora, não precisa expulsar. Você quer que eu vá expulsar o demônio que está na sua casa para você continuar a sua vida do mesmo jeito? Por isso que quiseram matar Jesus. Então nós queremos algo imediatista, pro agora. Mas eu não quero pagar o preço para ser transformado. Não se trata de placa de igreja, não se trata disso aqui, ó. Jesus falou, eu não estou mais morando em templos feitos por mãos de homem, mas escolhi o teu coração para morar. Eu já passei por muita dor na minha vida, muito sofrimento. As pessoas falam assim, Derek, como que você consegue? É porque eu aprendi o segredo. E tenho aprendido a cada dia. E nesses dias eu aprendi outro. Então o recipiente é o que faz a diferença. O recipiente é que de fato vai armazenar, porque a hora que você precisar, você bateu o carro, ou seu pneu furou, você precisa de um quê para trocar? Você precisa do quê para trocar o pneu? De um macaco. E se você não tiver um macaco no carro? Não tem como. Agora, se você tem algo guardado dentro, você tem como usar na hora da adversidade. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Se você não tiver algo guardado aí dentro, na hora que você passar pela dificuldade, você não vai conseguir buscar ajuda. Você vai ficar perdido. Sempre você vai depender do pastor. Ai, pastor, ora por mim. Ai, pastor, a benção. Ai, pastor, para do pastor, cara. Deus te deu autoridade para você viver sem depender do pastor. Não estou falando para você ser rebelde, você precisa andar debaixo da cobertura. Mas o pastor tem que ensinar a ovelha a caminhar. Não ficar só no colo.
Jesus, a hora que olhou para eles, falou assim, vocês já estão bons para caminhar, vou embora. Não, você não pode deixar nós aqui. Eu vou embora, você se virar. Então Jesus ele vai nos dar a instrução, muitas vezes, e vai deixar você ir. Aí a pessoa, ela toma algumas decisões na vida dela, ela escolhe a opção sexual dela, ela fala outra coisa, se Deus me amasse, quer dizer, se isso fosse ruim, Deus ia tirar isso de mim. Ei, Deus não vai tirar nada de seu. Deus não vai arrancar de você. Quem tem que arrancar isso de você é você mesmo. Quem tem que arrancar nós de nós mesmos somos nós. A proposta do Evangelho é tirar nós de nós mesmos. Porque o que mata eu e você é o eu. Você fala, mas eu já lutei tanto contra isso, Délio. Eu não consigo. Então é mais fácil você se render do que você continuar lutando. Porque é guerra. A palavra diz que o espírito e a alma militam um contra o outro para o resto da vida. Sempre a alma vai falar para você, não vai no culto não, tá frio. Não vai na reunião hoje. Você assiste pela internet, para que você vai? Vai na próxima. A alma sempre vai falar para você, bobagem, nada muda na sua vida mesmo. Não é o diabo. As pessoas colocam tudo culpa no diabo, às vezes o diabo está até chorando no meio da reunião, falando, não fui eu. Ei, existem 3 tipos de vozes, a de Deus, a do diabo e a sua. Mas sabia que quem mais interfere na sua vida é você mesmo? Agora, você vai aceitar isso até quando? Mas o que vai mudar, uma das coisas que vai mudar é as suas amizades, os seus relacionamentos. Com quem você anda define aonde você chega. Você pode estar numa trajetória de vitória. Se quem está te auxiliando te dá conselhos errados, você vai perder. Porque a vitória você não conquista com um músculo, com um braço. Você conquista aqui, ó. Ainda que você perca. Ainda que as pessoas falem, mas você não ganhou. Não é campeão quem consegue o título. Campeão é aquele que vence a si mesmo e mantém o título. Campeão é aquele que venceu a si mesmo. Que adquiriu experiência, exato. Então aquele que tem os meus mandamentos e obedece, que guarda esse é o que me ama, e será amado do meu Pai. A primeira pessoa que recebeu para guardar os mandamentos foi Maria. Maria foi a primeira pessoa a guardar os mandamentos. De fato. O anjo Gabriel chega para ela. O anjo apareceu para ela e falou assim, você vai ficar grávida. Agora, para nascer uma criança, você precisa do código genético do pai e da mãe. Agora, o homem é XX. O homem é XY e a mulher é XX. Os cromossomos. Para nascer um homem, tem que ter a mistura do homem, do Y, com o X da mulher. Agora, como só tinha o gene feminino, XX, nasce homem. Aí as pessoas querem colocar Deus dentro de uma caixa e falar, não, isso não existe. Cara, você está falando de um Deus sobrenatural. Eu subi no monte, em Minas. Eu não tinha esse pedaço de pau aqui, que é um cajado. E Deus falava que me ia me dar um cajado. Amém. E Deus falou isso já fazia uns 3 anos. E nem sei se foi esse ano, não lembro. Foi esse ano? Meu esposo não está aqui para lembrar eu, porque minha cabeça falha. Esse ano eu subi no monte lá em Minas. E aí tinha uns cavalos na frente e os boi começaram a olhar para mim. A minha esposa falou, amor, o boi está olhando para nós. Eu falei, lógico que o boi está olhando para nós. Ele está vivo. Mas ela estava com medo do boi avançar. E nós falei, não, eles estão olhando para nós porque nós guardamos a sua palavra. A palavra de Deus. E a criação reconhece. Eu subi um monte alto porque eu estava no pôr do sol e ia começar o Shabat. Eu comecei a pregar o Evangelho, a falar. Fazer uma live, né? Meu filho estava ali, minha esposa. Quando eu começo a falar, 9 bois pararam para ouvir. 9 bois pararam e ficaram 1 hora ouvindo a palavra. O boi, hein? Não foi gente não, foi boi. Que ficou 1 hora parado ouvindo a palavra. Porque às vezes você vai no culto e a pessoa fica assim, ó. Uma vez eu fui pregar numa igreja em São Paulo, o pastor da igreja estava assim, ó. Prefiro pregar para boi. Aí eu pregando lá, nenhum bicho fazia barulho, tudo quieto.
Meus filhos dão tudo risada aqui. Vou dar uma chinelada aí pra eles aprenderem. Tem educação. Aí eu pregando, os boi quietos. Nenhum boi fazia barulho. Nem cavalo, nem cachorro, nem nada. Até o passarinho tava voando quieto. Beleza, eu desci, acabou o pôr do sol, eu tava descendo um monte. E Deus falou assim, para, eu parei. A minha esposa já ficou olhando, porque ela sabe que quando eu fico quieto, que Deus está falando comigo. Ele falou, pega que é seu. Eu falei, pega onde, Deus? Olha para baixo. Olhei para baixo, tinha um pedaço de pau. Só que ele estava rachado, sem forma, feio. Aí quando eu peguei, Deus falou, profetiza. Eu levantei o cajado e comecei a falar. Eu comecei a ver anjos dançando no céu e todos os animais começaram a fazer barulho. Mas você viu mesmo anjo, Derek? Não, estou falando de um Deus sobrenatural. Mas você vai acreditar ou não? Aí nós viemos, pintamos, colocamos verniz nele, olha como ele ficou bonitinho. Então assim é Deus. Ele pega você no meio do nada, que as pessoas jogaram fora, descartaram, desvalorizaram. Porque falaram, esse não tem mais jeito. E Deus pega na mão e fala assim, vem aqui. Porque aprove eu te escolher para você ser um pregador do Evangelho. É isso que Deus fez com Paulo, é isso que Deus fez com nós. Nos escolheu para sermos a diferença. Então, as pessoas querem colocar Deus dentro de uma caixa. E controlar, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Ninguém sabe o que Deus faz. Os seus pensamentos são mais altos que os nossos. Os seus caminhos são mais altos que os nossos. Se Deus quiser agora à noite, Deus quiser fazer o sol aparecer, Ele faz. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Deus não vai fazer isso. Você não sabe. Então o anjo ele vem e fala para Maria. E o Espírito Santo coloca Jesus dentro. Jesus sai para fora. Ela conhece quem era o Messias. Aí Jesus morre, ressuscita, sobe ao céu. O Espírito Santo desce e entra em Maria. Agora o Espírito Santo apresenta para Maria quem era o Verbo que estava dentro dela. Jesus vai dizer assim, virá após mim um Consolador. E não falará de mim mesmo, de si mesmo, mas falará de mim. Então o Espírito Santo, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele vem e é selado em você. Quando ele é selado em você, ele começa a falar de Jesus. Para que você conheça quem é o Messias, o Mashiach, o Salvador. Quando você conhece Jesus, você começa a caminhar com Jesus. Jesus então começa a revelar quem é o Espírito que selou Jesus em você. Para que através do Espírito você conheça o Pai. Entende o que eu estou dizendo? Se você não guardar as palavras que são ministradas, são chaves, você nunca consegue chegar até o Pai. Guerra Civil de Gettysburg. Estados Unidos participou. E estava um soldado da União sentado, porque o pai dele havia morrido, sentado no banco em frente à Casa Branca, querendo falar com o presidente Abraham Lincoln. E ele bate no portão, porque o pai morreu e ele queria voltar da guerra e ficar com a mãe e a sua irmã. Ele quis tentar entrar e os soldados não deixaram. Não, você não pode. Ele falou, não, mas eu preciso pedir dispensa porque o superior já tinha dado dispensa para ele. Eu preciso falar com o presidente, não, você não pode entrar aqui. Ele sentou no banco ali e começou a chorar. De repente passa um menininho, uma criança, olha para aquele soldado e falou assim, o que está acontecendo? Ele falou, não, nada não. Ele pensou com ele, essa criança não vai entender o que eu vou falar. E o menininho insistiu e aquele soldado, como estava estarrecido já com a sua situação, acabou desabafando e falando tudo para aquela criança. Aquela criança baixou a cabeça, entendeu? Pegou pela mão dele, ele sem entender, levantou, e aquele menino foi dando alguns passos à frente, e assim que ele se aproximou do portão, o portão abriu. Os soldados que estavam ali na porta se afastaram, e ele começou a entrar, e aquele soldado não estava entendendo. Porque tentou entrar tantas vezes e não conseguiu. E aquela criança levando ele para dentro.
Ele passa pelo portão principal, acessa o salão, e mais soldados abaixaram a cabeça, aquela criança levando ele, subiu as escadarias, passou pelas portas, chegou até a porta do presidente, aquela criança abre a porta, aquele soldado já tinha parado de chorar, sem entender o que estava acontecendo. Quando ele chega perto da cadeira de Abraham Lincoln, o presidente fala: oi Ted, quem é esse amiguinho? Aquele era o filho do presidente. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quantas vezes você tentou falar com Deus, ouvir a Deus, ter uma resposta de Deus, mas você sempre encontrou resistência e bloqueio. Mas se você pegar na mão do filho, ele te leva até o pai. Se você souber aonde está o filho, eu vou te falar, o filho às vezes não está na igreja, às vezes o filho está no boteco, às vezes o filho está na balada. Não, mas Jesus não vai entrar sendo santo num lugar profano. Desculpa. Acho que é um Jesus que eu estou pregando diferente aqui. Talvez você não conheça ele. Derek, mas isso é irônico, né? Por isso que eu não gosto de assistir você. Então muda, filho. Muda de canal aí. Jesus vai contar uma parábola em Mateus capítulo 13 sobre o semeador. Havia um semeador que, saindo, uma semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves, comeram e foram embora. Outra semente caiu no meio do terreno rochoso e, não havendo criado raiz, nasceu na superfície, o sol veio e queimou. Depois a outra semente caiu no meio dos espinhos e ela, crescendo um pouco, se sufocou e morreu. E a outra semente caiu em terra boa e frutificou 30, 60 e 100 por um. Aqueles discípulos falaram: nossa, mas que palavra é essa? Jesus falou assim: eu preciso falar em parábolas para que aqueles que ouvem não escutem e aqueles que olhem e não vejam. Jesus estava dizendo: eu falo proposital, porque eu só entrego o segredo para quem é discípulo e não para o povo. Banquete Deus tem para todo mundo, só que no prato do rei só come quem é filho, só come quem é discípulo. Ele está dizendo: essa semente que caiu na beira do caminho são pessoas que recebem a palavra, elas até guardam, mas vem o maligno, distorce e leva embora. Será que já aconteceu com você? Você recebeu a palavra, aconteceu outra coisa na sua vida, de repente distorceu na sua cabeça. Como eu chorei por tantas pessoas nas igrejas, pessoas falam assim: eu fico com a mente atormentada. O inimigo distorce. Às vezes você fala uma coisa para a pessoa assim, você fala uma palavra no sentido de motivá-la, e a pessoa, ela recebe aquilo como se fosse uma afronta, um ataque. Ah, mas ele falou isso para me atacar. Ele falou isso para mim. Uma vez eu preguei na igreja e falei assim: porque tem muita gente que é mentirosa, não sei o quê. Aí o cara na igreja falou assim: olha lá, o pastor falando de mim, ó. É verdade. Então assim, as pessoas estão tão carentes de receber palavra que não importa se é boa ou se é ruim, elas estão pegando e colocando dentro do terreno dela. Isso é um terreno, elas estão colocando dentro delas. Então você fala para elas: olha, você não presta. A pessoa fala: eu realmente não presto mesmo. Porque elas não têm identidade mais. Identidade. Quando Adão comeu do fruto, ele perdeu sua identidade. E aí, a segunda semente que caiu no meio do terreno rochoso, que não teve raiz, são pessoas que elas escutam a palavra, proferem a fé, começam na caminhada, mas quando vem a adversidade, elas desistem. Conhece alguém assim? É o que mais tem. A terceira caiu no meio dos espinhos e ela cresceu e acabou sendo sufocada. Essa é quando você recebe propostas como riqueza, bens, você troca Deus pelas coisas. E o quarto, uma terra fértil que acabou prosperando e multiplicando. A minha pergunta que eu te faço é: qual desses terrenos estava o problema? Alguém pode me responder aqui?
Vamos, gente, senão até o grilo vai responder aqui. Em qual desses terrenos está o problema? No terreno que caiu no meio do caminho, rochoso ou espinhoso? Porque o último prosperou. Nem. Por que nem? Porque o problema está em quem estava carregando a semente. É isso aí. É o coração do semeador que não vigiou em guardar a semente. Sabe por quê? Você fala assim, Derek, mas na mão do semeador ninguém vai ver crescimento. Aquele que quer crescer em Deus não pode querer aparecer para o outro. Cresce para baixo como bambu. As pessoas falam assim, mas não tá dando nada. Você está pregando uma garagem, que é uma garagem, viu? Você está pregando uma garagem e não vai dar em nada. Então é quando as pessoas acham que não vai dar em nada, que não tem jeito, que Deus é especialista em pegar e falar assim, é agora. É agora. Entende o que eu estou dizendo? Amém. Então essas sementes foram jogadas. Uma deu sorte, mas ficou visível a todo mundo. Mas o verdadeiro crescimento se dá no oculto. O verdadeiro crescimento se dá no escondido. Para não ficar nas minhas palavras, vou pegar aqui um texto. Em Números capítulo 17, se não me falha a memória. Minha esposa falou assim, amor, como você guarda tanta coisa na cabeça? Eu falei, porque eu só tenho isso na minha cabeça. Só sei fazer isso, não sei fazer mais nada. O Senhor disse a Moisés, fala aos filhos de Israel, recebe deles para cada casa patriarcal um cajado. Que todos os líderes das tribos, por suas casas patriarcais, te entregarão 12 bordões. Escreverá o nome de cada um deles no seu próprio cajado. Então no capítulo 16, Corá, Datã e Abirão, 3 caras fizeram uma rebelião com 250 mil homens. 250 mil ou 250? Deixa eu ver aqui. Sumiu o Corá, Datã e Abirão, peraí. Fugiram da Bíblia. É 250, agora se é 250 mil ou 200. Não sei. Mas é 250. Aí eles questionaram a Moisés. 250 israelitas. 250 mil, não, 250. Ajuntou, 3 caras juntou e falou assim, a Moisés, você acha que Deus é só por vocês? Deus é por nós também. Mais uma prova e quero ver, porque Moisés tinha escolhido Arão para ser sacerdote. Mas em Êxodo capítulo 4, Moisés estava lá no Monte Sinai com Deus. Deus falou assim, escolhe o teu irmão para ser o seu porta-voz. Então Deus já havia escolhido Arão. Não foi Moisés. Mas enfim, 3 caras de 250 abençoados lá foi se rebelar contra. Porque sempre tem o abençoado que quer colocar fogo na casinha. Aí beleza. Aí o Senhor disse para Moisés, levanta um chefe de cada tribo. São 12 tribos. Um chefe de cada tribo. Pega um cajado, escreve o nome no cajado. No cajado de Levi, que é da tribo de Arão, Levi significa unir, unificar. Escreverá o nome de Arão, visto que é necessário que haja um só cajado para cada chefe de tribo. Tu o colocarás em seguida na tenda do encontro, em frente à arca das tábuas da aliança, onde eu vos encontrarei. O cajado daquele que eu escolher, esse florescerá. Assim não deixarei chegar até mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Assim Moisés comunicou aos filhos de Israel e seus líderes, deram-lhe 12 cajados, um de cada líder da tribo, e o cajado de Arão estava entre eles. Moisés depositou todas as 12 varas diante do Senhor na tenda do testemunho, que guarda as tábuas da aliança. Então pegou 12 cabeças de príncipe, trouxe o cajado, escreveu o nome, colocou o cajado enfiado na terra, debaixo da terra. No deserto, qual é a probabilidade de um cajado, um pedaço de pau desse, florescer da noite para o dia? 0. Não vai florescer. Essa é a verdade.
Não tem como. Só que na mão de Deus, deserto se torna manancial de água. Impossível se torna possível. Quando você é escolhido de Deus, Deus quer te honrar. Deus mostra para quem Ele quiser, aonde Ele quiser, para quantos presentes quiser. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o cajado de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Uma vez, por causa do exílio da Babilônia, Deus visita o profeta Jeremias e fala: Jeremias, o que tu vês? Ele fala: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele falou: viste bem, porque eu zelo pela minha palavra. Então toma muito cuidado com aquilo que você fala para Deus, aquilo que você promete para Deus, aquilo que você diz para Deus, porque Deus vai cobrar de você. Você quer que Deus cumpra a promessa dele na sua vida, porque Deus falou para você algo lá atrás, mas Deus só vai fazer o que Ele prometeu para você lá atrás, o dia que você cumpriu o que você prometeu para Deus lá atrás. Então, se você falou algo para Deus, cumpra, porque Deus vai testar o seu coração, Deus vai testar o seu caráter, Deus vai permitir acontecer coisas e situações para ver se você de fato é fiel à sua palavra. A pior coisa, eu estava falando isso com um filho meu esses dias, a pior coisa é você ser uma pessoa sem credibilidade. Sabe o que é uma pessoa sem credibilidade? Uma pessoa que não tem palavra. A pessoa fala e não faz, fala e não faz. Alguém vai falar para você assim: olha, fulano de tal falou algo para mim. Quem? Ah, foi Joãozinho. Ah, esse aí é assim mesmo. Nem acredita nele porque ele sempre faz isso. A pior coisa é isso. Você não tem palavra. Antigamente falava um ditado, minha avó falava, né? O homem que não tem palavra não honra as suas calças. Então você tem que ter palavra. Hoje tem que ser tudo no papel, porque as pessoas não têm palavra mais. As pessoas prometem e não cumprem. Tem gente que fala assim: ó, Derek, tal dia eu vou lá no culto. Eu falo assim: eu sei que nunca vem. Então a pior coisa é isso. Então floresceu o cajado. Agora, o que significa Arão? Arão significa montanhês. As cabras montanhesas, elas ficam em cima da montanha, e elas ficam numa pedrinha assim, ó, com as 4 patinhas, ela não cai. E os bichos ficam lá assim, ó, ela desce, pega a comida, sobe na montanha, e ela consegue se equilibrar. É uma cabra montanhesa, ela tem equilíbrio. É contra a gravidade, ela consegue descer, buscar alimento e subir para o local onde ela mora. Mas ela não se mistura com os outros animais, ela enfrenta o perigo e sobe. E ela se equilibra no meio da diversidade. Cabra montanhesa, e o nome de Arão é montanhês. E o odre, feito de pele de cabra. O que você está falando, Eric? Estou falando que Arão, a vara de Arão não floresceu da noite para o dia. As pessoas viram florescer da noite para o dia, mas desde quando Deus chamou Arão lá no Egito com Moisés, o processo pelo deserto que Arão passou já estava florescendo ele, porque os mandamentos ele estava guardando dentro do odre, que era o seu caráter. Você está entendendo que você tem que conectar as coisas? Ah, Derek, mas isso foi na época da lei. Isso foi na... Olha, eu vou discordar agora dos teólogos. Que existe a lei cerimonial, existe. A lei moral e a lei civil na palavra. Mas olha para mim. Lei é lei. Os 10 mandamentos é lei. Mas a gente não vive mais na lei, a gente vive na graça. Então beleza, então eu não preciso mais honrar o pai e a mãe? Posso adulterar? Posso roubar? Porque a lei está na lei. Mas Jesus veio abolir a lei? Tudo que está escrito na lei é para cumprir. Mas Deus não obriga a gente a nada, né, Derek? Lei nunca é obrigação. É um dever. Sabe o que é lei? Era Deus falando assim: essas coisas é o que me agrada. Você me ama? Guarde meus mandamentos. Se você fizer isso, se você fizer a grande parte disso, você vai mostrar que você me ama. Não estou te obrigando. Você é obrigado a não roubar? Não, se eu quiser roubar eu posso. Ou eu vou dar um passo para roubar e meu corpo vai travar no ar. Não, eu não sou obrigado.
a não roubar. Eu posso roubar, mas eu não faço, porque se eu fizer eu vou ser punido. A lei é a mesma coisa, se você descumprir a lei, você vai ser punido. Ah, mas a graça vai me cobrir. Mas no fim dos dias a ira de Deus vai cair sobre aqueles, porque vai ser pior do que nos dias de Noé. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então tudo que está na lei tem segredos na lei, nos 10 mandamentos. Se alguém falar para você, ah, mas foi abolido. Não, não foi nada abolido não. Não tem nada abolido na lei. Jesus, ele mesmo falou, Mateus 5,17, não penseis que vim destruir a lei. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Ah, mas está no Antigo Testamento. Mas Jesus, ele veio o quê? Ele veio abolir? Não, ele veio cumprir. Ele está falando isso. Mas a pessoa, ela quer a bênção do Antigo Testamento, mas ela não quer cumprir com o dever do Antigo Testamento. Ah, sabe o que é? Eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não faço nada. Mas todo dia, Derek, eu deixo a Bíblia aberta lá em casa, lá na sala de casa. Porque ela acha que tem uma magia que vai sair daqui. É proteger a casa dela. Aí ela lê, ela passa, ela tá triste. Mas deixa eu ver aqui. 1000 cairão ao teu lado, 10 à tua direita, tudo será atingido. Ai, Deus é bom. Essa palavra não é para você. Essa palavra foi para Moisés, que passou no deserto, enfrentou o faraó, passou fome, sede, teve que enfrentar 3 milhões de pessoas, teve que tocar na pedra para sair água, teve que orar para descer comida do céu. Aí sim ele pode falar isso. É uma palavra específica, dentro de um contexto específico para aquela pessoa. Você quer viver o que aquele homem viveu e participar da mesma promessa? Paga o preço que ele pagou. Caso contrário, você vai ler e não é para você. Por que nós, quando lemos a palavra, a gente sempre acha que nós somos um mocinho? Aí eu vi Davi e Golias ali. Realmente, Deus vai destruir os gigantes. Mas e se o gigante, eu estou sendo gigante na vida de outra pessoa? E se eu estou sendo pedra de tropeço na vida de outra pessoa? A palavra de Deus precisa mudar a minha mente, a minha mentalidade. Senão você vai ser mais um, não é isso que Deus quer. Amém? Não seja mais um. A palavra em Salmo 46 vai dizer que o reino de Deus é inabalável. Nada muda o seu decreto, nada muda, não tem como mudar, nada sai do seu controle. Nós estamos vivendo um tempo crucial, daqui a pouco é a eleição. Esse ano, Israel nunca comemorou jubileu. Vai ser comemorado o jubileu dia 25 de setembro. 7 de setembro, aqui no Brasil, 25 de setembro, as nações do mundo vão comemorar o jubileu, o ano da restituição. Que Deus vai trazer libertação, vai abrir o livro da vida lá no céu. E vai pegar o seu nome lá e vai riscar todo o pecado que você fez lá atrás. E vai te dar 3 anos de bênção. Só que no mesmo tempo, o espírito do anticristo está querendo invadir o Brasil, as nações. Essa guerra que está acontecendo aí. A nova ordem mundial. Então daqui para frente agora, a gente tem que se preparar para a guerra. Já vou falar, agosto eu vou começar um jejum. Eu fiquei 7 dias só tomando água. Em agosto eu vou começar um jejum. Por quê? Porque nós vamos entrar em período de guerra pelas nações. Aí você vê as pessoas na igreja pedindo bênção para a vida delas. Para de ser superficial, você tem que mudar de nível. Pessoa que ainda ora pelos seus problemas de casa. Você não tem problema em casa? Eu tenho. Mês passado agora, minha filha que estava aqui, agora a nenenzinha, estava internada no hospital. Estava na UTI. Eu estava pregando uma igreja. Então as pessoas não sabem a luta que você passa. Mas se você ficar no superficial como todo mundo, você só vai comer o que todo mundo come, beber o que todo mundo bebe. Sai do superficial. Não estou falando de bem material, estou falando de riqueza espiritual. Suba de nível. Aonde a águia voa, corvo não chega. Galinha não pega. Só anda com leão quem é leão. Quem é hiena vai ficar só rindo, vai ficar querendo ciscar. Sai pra fora, tira fora. Mas meu amigo faz 20 anos. Tira. Você não está agregando na sua vida, não está te levando pro caminho certo. Tira fora. Arranca. Deixa que Deus venha trabalhar em você. Deus vai colocar amigos de verdade do seu lado. Deus vai trazer pessoas novas. Esteja aberto a amizades novas, pessoas novas.
A vida é como um vagão de trem. Passando. De repente alguém entra, senta do seu lado, serve um café para você, está comendo algo ali, quer um pouco. E de repente você só tem mais 2, 3 horas perto daquela pessoa e você nunca mais vai ver aquela pessoa na sua vida. Às vezes é a chance que Deus está te dando para você mudar. Você vai falar assim: Deus, eu não tive oportunidade. Você vai falar assim: sabe aquele dia, aquela pessoa foi usada por mim para esbarrar em você e falar do meu amor para você. Mas foi você que não quis. Tem uma história de um homem, num tempo de faroeste, que cometeu um crime. Só que o povo da cidade gostava muito dele. E essas pessoas mandaram uma carta para o governador da cidade, dizendo para não matar ele, porque ele ia morrer enforcado. E o governador ficou sensibilizado com aquele pedido, pegou aquela carta de perdão que as pessoas fizeram, dobrou, e falou: mas antes de eu dar sentença de morte ou não, eu preciso conhecer esse homem. E se esse homem for de fato bom e cometeu um crime por acidente, eu vou dar o perdão para ele. E o governador teve uma ideia: se vestir de pastor. Se vestiu de pastor, pegou a Bíblia, colocou o terninho bonitinho de todo pastor, colocou a carta de perdão dentro da Bíblia, e ele falou: eu vou apresentar essa carta para esse homem, para ele ver quantas pessoas gostam dele, para ele mudar de atitude. Ele foi até o presídio, chegou até o presídio, o homem estava ali dentro, ele começa a falar com o homem sobre Deus e tal, e o homem começa a cuspir nele e tenta agredi-lo, pegar na cela, e não queria nem ouvir. Por segurança, aquele governador tem que sair. Ele fica apavorado com a atitude do homem. E passado um tempo, o carcereiro entra lá dentro e fala assim: cara, você está ficando louco. Ele: por quê? Você não viu quem acabou de vir visitar você, o governador da cidade? Ele falou: não acredito. Ele falou: ele estava disfarçado de pastor. E aí, passado alguns dias, aquele homem está na forca, num palanque em cima da multidão de pessoas. E antes dele ser executado, ele levanta a mão e pede uma palavra. Ele fala: eu quero dizer para os jovens dessa cidade e para todo o povo que eu não estou sendo morto pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei. Meu Deus. Então você nunca vai ser morto pelo pecado que você cometeu, mas foi porque você não quis seguir o caminho de Jesus. Foi o que Deus falou para mim semana passada: filho, não se preocupa, muitos infelizmente vão ficar pelo caminho, não porque não puderam ser salvos, mas porque não quiseram ser salvos. A escolha é sua, a escolha é minha. Você vai tomar a decisão da onde você vai seguir, qual caminho você vai seguir, para onde você vai. Você é um recipiente. O que vai cair dentro desse recipiente, o que você vai armazenar aí dentro, é você que escolhe. É você que vai dar o norte para isso. Mas para de culpar terceiros e justificar os seus erros de porque você não faz isso ou aquilo. Uma vez eu pregando, uma pessoa entra, pediu oração. Eu falei assim: qual que é o problema, filha? Ela falou assim: estou desviado da igreja. Eu falei: tudo bem. Ela falou assim: eu desviei porque eu cantava no coral da igreja e o pastor me tirou do coral porque eu pequei. E você sabe, né? Tirar a gente do ministério, a gente esfria na fé. E eu parei de ir na igreja. Eu falei assim: você esfriou porque você nunca conheceu Jesus. Você não podia ir para a igreja para cantar, você tinha que ir para a igreja para se relacionar com Deus. Então não culpe o pastor. Fez bem ele tirar você, porque realmente você não estava preparado. Então, como recipiente, de fato é o segredo para você guardar, mas o que vai determinar é o que você guarda no recipiente. Amém? Espero que você tenha gostado dessa palavra, que tenha edificado a sua vida e que você seja transformado poderosamente. Se você pode contribuir com essa obra, aqui do lado tem o QR Code. Você mira o celular e faça a sua oferta do dízimo. Tem pessoas de outros ministérios que dizimam
nesse ministério. Ou fazer uma oferta para estar abençoando. Semeia em terra fértil. Se você não tem o QR Code, não consegue, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o Pix, você pode fazer o Pix também. Toda semana um vídeo novo no canal, reuniões proféticas, e essa semana ou outra eu vou postar um vídeo inédito muito forte, de algo que eu recebi da parte de Deus. E quero aqui agradecer meu pai espiritual, profeta Joel Engel, por ter dado a oportunidade para mim de estar participando dessa reunião hoje com 30 países, e estar fazendo uma oração no meio de tantas pessoas, príncipes e princesas da parte de Deus. Me senti honrado, quero agradecer por isso e dizer que eu tenho certeza que esse ano, o ano do jubileu, Deus vai dar restituição para o Brasil, para todas as nações, e antes que venha o anticristo ou o reino das trevas, o maior derramar do Espírito Santo virá sobre nós, e nós vamos presenciar e vivenciar isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Fica na paz.